Você está numa jornada de chamas gêmeas e está em plena separação. Aquele momento onde fica tudo em silêncio, o seu gêmeo desapareceu e é como se aquilo fosse um sonho que você teve, ele foi embora, sumiu como se não existisse mais. Você não ouve mais falar dele, não sabe mais de nada o que está acontecendo. E aí? Como se portar neste momento? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá para vocês, para quem não me conhece, eu me chamo Cássio, sou astrólogo, psicanalista, estou num percurso de chamas gêmeas. Não se confundam com a minha carinha aqui com esse bigode, porque sim, eu sou o lado yin da minha alma. E aqui nesse canal eu conto um pouco sobre a experiência que eu venho tendo no meu percurso de chamas gêmeas. Antes de começar o assunto do vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. Se você não gostar do vídeo, depois você tira o like, tá? Mas primeiro, deixa o like aí pra ajudar o canal a crescer. Meu canal é um canal pequeno, é um canal novo. Então, precisa muito da ajuda de vocês que estão assistindo para que eu consiga alcançar outras pessoas também com essas mensagens, né? Quem sabe ele pode estar ajudando outras pessoas além de você. E a cada vez que o vídeo recebe um like, esse vídeo ele é entregado para mais 5, 6 pessoas, tá? Então, faz toda a diferença você deixar o like. Pra você não custa nada, mas pra mim que tô começando faz muita diferença. E aproveita que você tá aí, aproveita e se inscreve no canal. Não tem custo nenhum pra você e ajuda muito a gente que tá iniciando aí nesse trabalho com espiritualidade, tá? Então, conto com a sua ajuda. Dito isso, gente, vamos especificar aqui qual fase da separação que eu estou falando. Porque, assim, a separação, ela tem etapas, né? Digamos assim. No geral, né? As pessoas gostam de dividir muito o percurso de chamas gêmeas em fases. Eu não sou muito de ficar dividindo, assim, em fases, porque eu percebo que essas fases da dinâmica, elas não são tão bem estabelecidas, assim, né? Sim, a dinâmica, ela tem fases, mas às vezes varia bastante de casal para casal, entendeu? Então, assim, não é uma coisa tão engessada, tá? Vocês vão ver canais por aí que falam, as 5 fases da dinâmica. Outro coloca as 10 fases. Já vi canal que coloca as 14 fases da dinâmica. Então, assim, é muito relativo, tá? Mas tem fases. A gente tem que entender que a gente passa por fases dentro da dinâmica e dentro da parte da separação também existem fases, né? Vocês podem procurar aí, por exemplo, sobre a rendição, que é uma etapa importante ali na fase da separação. E aqui eu quero falar mais sobre a fase da separação onde você não tem contato com seu gêmeo. Eu sei que tem casais de chamas gêmeas que não chegam a experienciar esse silêncio absoluto, que não chegam a perder o contato total. Mas com muitas chamas gêmeas isso acontece. Do divino masculino ir embora de vez, te bloqueia em tudo e contato zero. Fica como se ele não existisse mais. Nossa, como se ele tivesse morrido, né? Porque a dor que a gente sente é um luto. É um luto, porque parece que ele morreu. Que ele desapareceu, ele, sabe? Você não ouve falar mais dele. Enfim, sumiu total. Vanished. Entendeu? É desse momento que eu tô falando. A única coisa que sobrou são as lembranças e o sentimento. Como que a gente costuma pensar nesse momento? Tem uma tendência de a gente pensar que ele não sentia nada pela gente, de que ele não ama. Porque se a gente tem esse caminhão de sentimentos por ele, a gente faria de tudo para estar com ele, porque ele simplesmente vai embora, ele some, ele entra numa outra relação, ele corta total a relação com você, ele tira você da vida dele. Então isso quer dizer que ele não sente nada, né? É o que a gente pensa. A gente tem essa tendência a pensar que ele realmente não ama. Porque pela nossa lógica, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente quer estar perto da pessoa. A gente faz tudo para poder garantir aquele relacionamento. A gente trocaria qualquer coisa no mundo para viver esse amor. E ele não, ele vai embora. Ele faz tudo para não viver esse amor. Então ele não ama. Essa é a lógica feminina. Mas por que isso, gente? Porque existem padrões diferentes de pensamento, de personalidade, tá? Digamos assim. Na psicanálise, a gente
vai perceber que a maioria das pessoas vão se encaixar em 2 tipos específicos de perfis. Claro que não é todo mundo que vai se encaixar nisso, tá? Mas, enfim, não faz diferença aqui para o nosso assunto abordar outros tipos de padrões, digamos assim. Mas a maioria das pessoas se encaixam na neurose. E a neurose, ela vai ter 2 modalidades, a neurose obsessiva e a neurose histérica. Então, geralmente, as pessoas que não possuem pênis se encaixam na neurose histérica e as pessoas que possuem pênis se encaixam na neurose obsessiva. Claro que a psicanálise não tem esse conhecimento do yin e yang, tá? Então a coisa meio que vai assim por esse lado mais biológico. Mas entenda que não estou dizendo que o órgão genital vai enquadrar todo mundo ou no histérico ou no obsessivo. Não é bem assim. A gente percebe que a maioria vai por esse lado, mas tem pessoas que têm um corpo masculino e tem um padrão histérico, e tem pessoas que têm um corpo feminino e tem um padrão obsessivo, tá? Guardem essa informação. Se a gente for entender nessa perspectiva das chamas gêmeas, de que todas as pessoas têm ou a essência yin ou a essência yang, você vai notar que esse padrão obsessivo, ele se encaixa muito bem com o padrão yang. E o padrão histérico se encaixa muito bem com o padrão yin. Olha aqui, por exemplo, eu, né? Estou aqui no corpo de homem, cara de homem, mas eu tenho um padrão de neurose histérica, entende? Eu sou o lado yin da minha alma, entende? Então, por que eu tô falando isso, gente? Para vocês entenderem como que a DF pensa e como que o DM pensa, tá? Então, isso que eu disse sobre a lógica do pensamento feminino com relação aos sentimentos é uma coisa que faz total sentido na nossa cabeça, na cabeça da neurótica histérica, entendeu? É um nome feio, gente, eu sei, mas é para vocês entenderem a questão técnica por trás disso. Só que, para o divino masculino, que seria o neurótico obsessivo, a coisa não é bem assim, a coisa funciona diferente. Ele sente como a gente sente, só que ele não prioriza os sentimentos. Ele pode sentir o que for, só que os sentimentos dele não podem atrapalhar aquela máscara que ele tem de ser o cara fodão, tá? Todo obsessivo, ele vai ter por padrão pensar que ele é um cara foda, especial, entendeu? Porque a mãe dele disse pra ele que ele era especial quando ele era criança. E ele acredita nisso, entendeu? Então, não importa se ele é bonito, se ele é feio, se ele tem dinheiro, se ele é pobre. Não importa nada na vida dele. Ele sempre é um cara especial, um cara foda. E tudo que ele faz na vida é pra autentificar isso. Ele não pode deixar de ser esse cara foda, entende? Isso mesmo se ele for um cara legal, um cara generoso, sabe? Digamos assim, né? O Rodrigo Hilbert da vida. Então, mesmo ele também vai ter esse padrão de se achar o cara foda, entendeu? E aí, tudo que ele faz é pra manter essa pose, entende? O emocional dele tá lá, gritando, mas ele põe uma mordaça no emocional dele, amarra e deixa lá quietinho e vai viver a vida dele. Porque ele não vai sair dessa pose, entendeu? Esse é o ponto. Então ele pode te amar, o que for. Só que, na cabeça dele, esse relacionamento vai atrapalhar. Ele vai deixar de ser aquele cara que ele é, entendeu? Porque a dinâmica coloca ele numa situação de vulnerabilidade. E um cara vulnerável não é foda, entendeu? Esse é o ponto. Esse relacionamento deixa ele vulnerável. E ele não pode ser vulnerável. Ele não pode ser vulnerável. Ele não pode se sentir vulnerável. Então, ele pode amar o que for, entendeu? Ele pode sentir um caminhão de emoções. Ele não vai dar atenção para aquilo. Ele vai seguir a vida dele. E claro que isso vai produzir efeitos, né? Muitas vezes, eles vão recorrer a diversas coisas para anestesiar aquele sentimento. Pode ser um outro relacionamento que ele encontre por aí para poder... né, dar uma substituída, tal, vai ser uma coisa que vai ser mais fácil, porque nesse outro relacionamento ele não vai se sentir vulnerável, entende? E aí ele meio que maquia as coisas ali pros sentimentos dele, e aí ele consegue ir empurrando com a barriga, entende?
Às vezes vai ser vícios, às vezes vai ser o trabalho, né? Cada um vai procurar uma forma de anestesiar aqueles sentimentos. Mas entenda isso. Ele sente o que você sente, ele sente o que você sente. Pouco importa. Pra ele, pouco importa o que ele tá sentindo, entendeu? O Yang não se importa com o que ele mesmo sente. O importante pra ele é ele continuar naquela pose que ele tem, entendeu? Esse é o ponto. Agora, gente, uma coisa muito importante. A gente precisa entender que o nosso funcionamento mental é diferente do funcionamento mental deles. E não ficar julgando e apontando o dedo, entendeu? Porque a histérica tem uma mania de achar que é ela que é a dona da razão e que é ela que sabe das coisas. Eu tô falando isso aqui pra vocês do jeito que o homem pensa, aí eu tenho certeza que vão ter muitas aí se corroendo por dentro. Ai, porque eles são isso, aquilo outro, pensando um monte de coisa ruim deles. E isso não é um indicativo de falha de caráter, tá? Entenda isso, não é um indicativo de falha de caráter. É assim que a cabeça do masculino funciona. E a cabeça do feminino tem uma tendência a escutar isso que eu falei e achar que é falha de caráter funcionar desse jeito. E não é, gente. É o jeito deles e pronto. Aceitem. A Divina Feminina também tem um monte de coisas no jeito de pensar que precisam também passar por curas. Então, assim, gente, o que a gente tem que fazer é olhar pra dentro da gente e ver o que a gente precisa melhorar. E não ficar apontando o defeito do outro, entendeu? Eu sei que é difícil, mas com boa vontade a gente consegue. Talvez pra mim seja mais fácil perceber essas coisas, porque como eu disse, estou num corpo masculino e eu consigo entender muito do pensamento masculino, até porque os hormônios que eu tenho aqui me empurram pra, às vezes, ver as coisas como eles veem. Mas a minha essência aí não me permite viver aquilo em plenitude, digamos assim, entendeu? Eu consigo resvalar ali no pensamento masculino, consigo compreender, mas não consigo ser exatamente aquilo, porque eu não sou aquilo, gente. Eu só tô no corpo masculino, eu sou uma mulher infiltrada aqui. Eu sou uma mulher disfarçada dentro do corpo de homem. É isso, entendeu? Entendam isso. Mas, assim, consigo entender o jeito deles pensarem. Então, assim, não julguem, porque o julgamento não vai ajudar nada, tá? É só pra vocês entenderem que é diferente. O padrão de pensamento do homem é diferente do padrão de pensamento da mulher. Aqui eu coloco homem e mulher como o divino masculino, o divino feminino. Não importa o corpo, porque eu mesmo aqui tô aqui no corpo de homem me colocando como uma mulher. Então, por quê? Porque eu sou a divina feminina. E o babado é esse, entendeu? Então, gente, é isso. É diferente o jeito de pensar, mas não é que tá errado. Eles só precisam de refinar esse pensamento deles. Eles sempre vão achar que eles são foda, mesmo depois que eles estiverem curados, tá? Só que de um jeito mais padrão Rodrigo Hilbert, tá? Tô brincando aqui, gente, mas só pra vocês entenderem. Depois que eles estiverem curados, eles vão ficar num padrão mais Rodrigo Hilbert, entendeu? De pensar que é foda. É isso, tá? E assim, não adianta vocês quererem que eles pensem como a gente pensa, porque senão eles vão deixar de ser o divino masculino, né? E não é isso que vocês querem. Não tem como eles deixarem de ser o divino masculino. Então não tem como eles pensarem como a divina feminina pensa. E a questão é essa. Então como a gente deve se portar nesse momento? Primeira coisa é olhar pra dentro. A gente precisa buscar lá no íntimo da gente aquilo que não está condizente com a divina feminina que a gente quer ser. Você tem que se entender. Você tem que entender quais são os seus reais desejos, as suas vontades, o que você almeja na vida, o que você gosta, o que você não gosta, o que te dá raiva, o que te dá alegria. Você tem que entender isso profundamente. Isso é olhar para dentro. Uma terapia com abordagem psicanalítica vai justamente nesse ponto de fazer você se compreender. E é quando você se compreende que você vai conseguir se transformar, que você vai conseguir se tornar a divina feminina que você tem que ser. Isso vai te trazer calma, paz, tranquilidade e paz novamente, né? O que a gente mais vai sentir depois das curas é a paz. E aí, ele tá lá na dele, em silêncio, ok. Não tem problema, sabe por quê? Porque a gente tá aqui vivendo a nossa vida. Você vai estar tão focado em si mesma, nas coisas que acontecem na sua vida, que aquele amor que você tem tá lá, só que ele meio que vai ficar
em segundo plano. Ele não vai ficar aqui gritando na sua frente. Ele vai ficar ali de cantinho, igual o divino masculino faz, que ele põe ali no canto. Tá lá o sentimento todo. Ele coloca ali no canto. Quando você se cura, você consegue fazer igual ele. Você coloca ali no cantinho e tá lá o amor. Só que com a diferença que quando ele olha para aquilo, como ele não tá curado, aquilo dói. E você não, como você vai estar curada, você vai olhar para aquilo que tá ali no canto e você vai olhar assim com alegria e vai sentir paz por aquilo. É um amor gostoso. E assim a gente vai tocando a vida até o momento do retorno dele. E aí quando ele voltar, você vai estar forte o suficiente para não aceitar certas coisas, mas aí já é um outro vídeo. É isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, que isso ajuda muito o canal a crescer, né? Como eu falei no começo. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Contribua aí, deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Uma ótima jornada para vocês. Espero, sim, do fundo do meu coração, que todos vocês consigam alcançar a cura e consigam ficar bem, porque a felicidade que vocês vão ter o dia que esse homem voltar vai ser do tamanho da dor que vocês tiveram. E é isso que você tem que ter em mente. E é isso, gente. Até mais.